Vou apresentar também o Pablo, que já está aqui com a gente também. Ele é CEO e diretor, então, geral da Electrica Academy, formado pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em SPDA e aterramento. A palestra vai ter como tema SPDA em sistema fotovoltaico, demonstrando todo o dimensionamento de um SPDA em sistemas fotovoltaicos, até a precificação para o cliente. Pablo, dá para adiantar também o que vai rolar daqui a pouquinho? Um spoiler? Dá sim, dá sim. E hoje eu vou falar de uma novidade, que na verdade é uma norma, a IEC 63227 de 2020, foi lançada em outubro, norma internacional que fala sobre SPDA, sobre proteção contra surtos em sistemas fotovoltaicos. Então, não é só 5419, não. Hoje tem norma internacional específica para o setor fotovoltaico, tratando sobre SPDA e essa parte de proteção contra surtos também. Então, tem novidade hoje. Então tá certo. 5h09. Vamos seguir? Vamos Daqui a lá, pouco a gente 2 volta? aulas, né? 2 professores da Pieta, né? Aula. A gente tem treinamento com ambos, então vamos lá. Fechou? Daqui a pouquinho a gente conversa de novo, viu? Com perguntas, interação. Até depois. Valeu, pessoal. Até mais. Certo? Boa tarde, colegas, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu me chamo Pablo Guimarães, estou aqui para dar uma palestra, para falar um pouco com vocês sobre SPDA em sistemas fotovoltaicos. Hoje a abordagem é um pouco mais diferente, um pouco mais atualizada. Eu queria pedir para você apertar F5 aí no seu computador ou atualizar a página pelo seu celular, se você acompanha no celular, para você receber os materiais, né, e os informativos que vão ser enviados aqui, certo? Então vamos começar na palestra de hoje. Hoje eu separei um tema que é um tema que a gente recebe bastante dúvidas, recebe bastante pedidos na internet, né? Para quem não me conhece, eu sou professor da Electric Academy e nós estamos no YouTube, estamos também dando cursos e falando de vários temas relacionados à parte de empreendedorismo, à parte de serviços que o profissional do setor elétrico vai fazer e vai também ter retorno financeiro. E um dos pontos que nós sempre temos como dúvidas é justamente o SPDA, instalações fotovoltaicas. Antes da gente começar aqui, eu queria classificar em 2 pontos, tá? Porque isso vai mudar de acordo com a necessidade, de acordo com a abordagem, depende de cada ponto. Nós temos 2 tipos de cenários relacionados a um sistema fotovoltaico. Tá? Então, a abordagem hoje é uma instalação que tem um sistema fotovoltaico e a nossa abordagem é pensar como que nós vamos fazer essa proteção contra descargas atmosféricas. Então, olhando esse cenário, nós temos primeiro um tipo de cenário, um tipo de situação onde eu tenho uma edificação mais um sistema fotovoltaico. Então, um sistema fotovoltaico vai estar ali na parte do telhado ou então na parte mais alta da edificação. Esse é o primeiro cenário. Quando eu vou pensar em SPDA aqui, eu tenho que fazer o gerenciamento de risco de acordo com a 5419, que é a norma brasileira que trata de proteções contra descargas atmosféricas em edificações, e o nível de proteção, que é o que nós vamos falar depois, vai estar relacionado ao gerenciamento de risco que nós vamos encontrar. Então, esse é um cenário mais usual, é um cenário mais comum. Mas, com o advento dessa evolução, né, da geração fotovoltaica, nós temos um outro cenário, que agora é um cenário um pouco mais avançado, que está relacionado à usina fotovoltaica, principalmente no solo. Quando eu tenho uma instalação como essa, uma usina fotovoltaica no solo, eu não posso considerar essa usina como uma edificação. Então, se ela não é uma edificação, a parte onde os painéis estão instalados, eu não estou olhando para a subestação, eu não estou olhando para a cabine de controle, eu estou olhando somente para o local onde os painéis estão instalados. Nesse ponto, eu não tenho uma edificação. E se eu não tenho edificação, eu não posso fazer o estudo desse sistema a partir da 5419, porque a 5419 é focada em edificações. Mas nós vamos ter um estudo relacionado a uma norma internacional, que é a IEC 63227, que é a norma internacional que foi lançada em outubro de 2020, ou seja, uma norma nova, talvez vocês não tenham contato com ela, e essa norma ela vai tratar de SPDA e também as proteções contra surtos focada em sistemas fotovoltaicos. Então, nós tínhamos esse gap, essa lacuna, durante muito tempo, de como nós faríamos essa proteção, principalmente em usinas. E hoje, a partir de outubro, nós temos essa norma, que é a IEC 63227,
227. A recomendação, quando eu tenho uma usina no solo, é que, nesse caso, os painéis eles não precisarão de um gerenciamento de risco conforme a 5419. A gente vai até comentar também sobre isso. Nesse cenário, o NP ele é indicado, recomendado pela própria IEC, e geralmente se usa NP nível de proteção 3 ou 4. Ou seja, aqui eu já começo a fazer meu dimensionamento do meu SPDA para esse tipo de instalação com o NP recomendado pela IEC 63227, que é de 2020 e o que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos comentar esses dois cenários, depois a gente vai abordar como que você pode precificar serviços como esse. Levando em consideração essa característica, nós temos que entender que nessa abordagem, principalmente do SPDA em sistemas fotovoltaicos, seja um sistema em que eu tenho os painéis solares fotovoltaicos instalados na cobertura do prédio, ou seja um sistema em que eu tenho uma usina fotovoltaica, eu vou ter que trabalhar com esse método específico, que é o método da esfera rolante ou o método eletromagnético, tá? Mesmo usando a NBR 5419 ou não, tá? Como gerenciamento de risco. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe a classe de SPDA. Lá na 5419, a classe de SPDA é determinada pelo gerenciamento de risco. Você faz um gerenciamento de risco conforme vários parâmetros e você indica um valor de NP, nível de proteção ou classe de SPDA, e com isso você tem o valor do raio da esfera rolante. Já quando nós vamos para uma usina ao tempo ou no solo, nós não vamos poder fazer o gerenciamento de risco pela 5419. Então a gente recebe e vai ter a base de estudo pela IEC 63227, tá bom? Então a gente vai falar muito dessa norma e eu sugiro que você estude essa norma logo após esse evento. Outro ponto importante é que a gente vem pensar nesse primeiro estudo de caso. Então, esse estudo de caso aqui é um estudo de caso talvez mais comum para a grande maioria dos profissionais que devem estar acompanhando esse evento. Então, nós temos o sistema fotovoltaico instalado na cobertura do prédio, ainda no regime de microgeração, tá? Então, nesse ponto, ou até mini geração, dependendo da capacidade, mas aqui a gente olha para o painel fotovoltaico instalado sob a cobertura do prédio. Nesse momento, eu tenho que fazer um gerenciamento de risco segundo a 5419. Depois de fazer o gerenciamento de risco, nós vamos ter o nível de proteção. Eu vou determinar qual é o método de proteção dessa descarga. Nesse momento aqui, a gente vai abordar o método da esfera rolante. E depois nós vamos fazer a análise de MPS, que são os DPS ou outras medidas de proteção contra surtos. Nós vamos fazer a proteção das placas dos painéis fotovoltaicos e verificar também o sistema de aterramento. Então, esse é um roteiro simplificado quando você tem esse tipo de cenário. Para a gente não perder muito tempo, vamos fazer uma simulação para você entender como que é o requisito. Aqui, eu estou usando como um estudo de caso um condomínio residencial que não tem o sistema fotovoltaico instalado, não tem nada, tá? Foi feito o SPDA anteriormente, foi executado o SPDA, e através do raio da esfera rolante, né, para um SPDA tipo 3, ou NP3, eu tenho o raio da esfera, e eu tenho, por exemplo, um Frank, e aqui também um anel de captação. Nesse momento, eu tenho a minha instalação, o meu prédio, sendo protegido por um sistema de proteção contra a descarga direta e com esse subsistema de captação. Então, aqui está tudo certo. Foi feito na etapa de projeto, toda a parte de gerenciamento de risco, o prédio está 100%, tudo tranquilo, foi executado. Só que depois de um tempo, tá, esse prédio, esse dono, esse proprietário, decidiu fazer um estudo do sistema fotovoltaico. Ele quer instalar painéis aqui para fazer todo o processo de melhorar ali o retorno financeiro e diminuir custos com energia elétrica. Então, nesse momento, foi instalado um painel, o sistema fotovoltaico. Não vou aqui entrar no âmbito da estrutura, do dimensionamento, aqui é apenas um cenário hipotético, tá? Só para a gente imaginar. Então, foi instalado aqui o sistema fotovoltaico nesse mesmo cenário dessa imagem, né, em que eu tenho esse tipo de angulação, esse tipo de estrutura. Então, isso vem de um outro profissional. E eu já tenho um SPDA aqui. Só que o grande problema é que justamente eu não sei se o SPDA existente que protege o prédio vai criar uma cobertura, uma proteção desse meu sistema fotovoltaico. Então aqui a gente vai tentar fazer essa atualização do sistema, essa manipulação de estruturas para
também colocar o meu painel fotovoltaico dentro de uma zona que a gente chama de zona 0B. Tá? Então hoje é isso, acontece, eu tenho aqui meu sistema, eu tenho meu SPDA, porém esse SPDA não protege o sistema fotovoltaico. A gente percebe que mesmo eu criando zonas 0B, que são zonas internas ao limite de proteção, eu tenho regiões do meu sistema fotovoltaico, do meu painel, que estão abertas, estão fora dessa zona, ou seja, há a possibilidade de uma descarga direta cair sobre o meu painel. E qual é o problema disso? Dependendo da minha tipologia ali, da forma com que eu vou conectar essas strings e todo o meu comportamento de ligação, se cair uma descarga atmosférica ou direta ou causando uma indução de intensidades altas, eu vou ter também esse surto viajando por todo o meu sistema. Ou seja, eu não vou perder somente esse painel ou essa linha de painel que está ali na extremidade. Eu posso perder todo o meu sistema, além de levar esse surto diretamente para o meu sistema interno de baixa tensão. Então tem que tomar cuidado com todo esse cenário. Esse é o primeiro cenário que a gente tem. Levando em consideração isso, decide-se fazer uma proteção. Então, a gente verificou que não atende, o sistema atual de SPDA não atenderá a proteção de um projeto ou de uma instalação de um sistema fotovoltaico. Levando em consideração esse cenário, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu preciso, então, ampliar a minha zona de proteção, minha região de proteção. Então, a coisa mais intuitiva, o procedimento mais intuitivo, é justamente a instalação de captores Franks em alguns pontos específicos para que a gente possa elevar essa zona 0A, que é a zona limite de proteção, e com isso colocar o meu sistema fotovoltaico dentro da zona 0B, que é uma zona protegida de uma descarga direta, mas nem sempre vai ser protegida de uma indução ou de um surto indireto. Então, esses são os pontos que a gente tem que avaliar. Levando em consideração esse cenário e fazendo essa análise hipotética, essa análise deve ser feita primeiramente com o cálculo, você vai ter que trabalhar em escala, você vai ter que ter o posicionamento correto do sistema fotovoltaico, e esse aqui é um cenário mais básico. É o primeiro ponto para você criar essa proteção. Então, ainda atendendo ao gerenciamento de risco da instalação, com um SPDA tipo 3, com raio de esfera de 60 metros, agora elevando esse ponto com os Franks que serão inseridos, nós vamos aumentar essa zona de proteção. E com isso, eu vou proteger meu sistema fotovoltaico de uma descarga direta. Pablo, isso aqui é o suficiente? Não, pessoal, isso aqui é o primeiro ponto. Isso aqui é o início. Depois disso, eu vou começar a ver outros pontos. E outra coisa, aqui eu estou fazendo uma proteção contra a descarga direta. Não quer dizer que o surto ou as induções que vão ocorrer no sistema não vão danificar esse meu sistema fotovoltaico que será instalado ou se já foi instalado, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu for seguir a linha de raciocínio, eu tenho que analisar mais uma questão. Eu não posso só ficar aqui. Eu tenho que me preocupar também com o meu sombreamento. A gente percebe que no cenário de dimensionamento do sistema fotovoltaico, a gente tem que se preocupar muito com o sombreamento, porque justamente esse sombreamento pode causar problemas graves no rendimento e até na vida útil do sistema fotovoltaico. Então, mesmo eu instalando esses Franks, né, como esses exemplos aqui, que a gente tem alguns Franks, eu ainda tenho que me preocupar com esse sombreamento que vai ser causado aqui na minha instalação. Qual é o requisito que eu vou me basear? Nós temos que nos preocupar com a distância entre o meu captor Frank, o diâmetro desse meu captor, desse meu mastro, ou do elemento, principalmente do mastro, que é a parte mais que tem um diâmetro maior, a distância que tem do meu sistema fotovoltaico e qual é a intensidade dessa sombra que vai ser gerada. Nem sempre todo mastro vai gerar sombreamento, tá, pessoal? Tem que fazer uma análise. A própria IEC 63227, 2020, que é a norma nova, e a norma que você que trabalha com o sistema fotovoltaico é obrigado a ler essa norma, porque ela vai tratar de SPDA e proteção contra surtos nesses sistemas, ela traz aqui algumas verificações. Então, se eu tenho, por exemplo, um mastro com um diâmetro de 16 milímetros, tá? Eu vou ter que manter esse mastro a uma distância do meu painel de pelo menos 1,76 m, tá? Para que eu não
não danifique ou não crie problemas de sombreamento a partir do momento que eu estou colocando um sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Então, você tem que entender que um sistema vai interferir no outro. Uma solução gera um problema que precisa de outra solução. E aí você vai ter que trabalhar dessa forma. Então, esse é um cálculo. Claro que deve ter vários cálculos mais avançados, vários dimensionamentos para definir sombreamento, mas aqui você tem que se atentar, principalmente você que vai projetar um SPDA para esse tipo de sistema. Então, esse aqui é o primeiro ponto que deve ser analisado. Se eu for verificar e pegar as informações, por exemplo, da própria IEC 63227, nós temos, por exemplo, esse cenário, em que aqui eu posso analisar esse cenário tanto no âmbito de uma usina, um solo, ou no âmbito de um sistema fotovoltaico na cobertura, em que eu preciso me preocupar com duas coisas, principalmente. Primeiro, o sombreamento que o meu sistema de proteção contra descarga direta vai gerar na minha solução, meu sistema fotovoltaico, e também com as distâncias de segurança ou distâncias de separação entre a minha estrutura do sistema fotovoltaico e o meu mastro de captação. Por quê? Aqui, em um momento eu estou me preocupando com o sombreamento, já definindo ali o posicionamento do meu sistema de SPDA, eu vou também criar problemas de sombreamento. E eu tenho que me preocupar com esse posicionamento. Então, talvez eu tenha que mudar. E outra coisa, eu não posso colocar o mastro a distâncias qualquer. Eu tenho que validar qual é a distância de segurança para eu evitar centelhamento. Como assim, Pablo? Vai cair um raio aqui, o raio ele vai ser dissipado ali no subsistema de captação, ou se eu tenho uma usina no solo, vai ser dissipado no meu subsistema de aterramento, mas eu tenho uma corrente percorrendo esse condutor, eu vou ter um campo elétrico induzido. E como eu tenho um outro elemento metálico aqui, eu posso induzir, tá? Esse campo pode se relacionar com esse elemento metálico, que eu vou ter ali um arco elétrico. Eu vou ter um arco que pode chegar ao meu sistema fotovoltaico, meu painel, além de levar essa corrente de surto, vai criar um ponto de aquecimento exagerado, ou seja, eu vou ter a perda do material, eu vou ter a perda do meu elemento. Então, também tenho que me preocupar com essa distância de segurança. Esses são os pontos que a gente deve se preocupar. E como que eu vou fazer essa análise do distanciamento de segurança dos condutores? Aqui, nós vamos seguir tanto a NBR 5419 quanto a IEC 63227. Ambas as normas vão seguir a mesma fórmula, a mesma análise, e que é uma análise que deve ser levada para todo o sistema de SPDA. Então, preciso ver qual é a distância mínima que eu vou ter o meu sistema de captação do meu painel fotovoltaico. Então, nós temos aqui, olhando para a 5419, nós vamos ter essa fórmula, que é a fórmula que vai nos dar a distância de segurança em metros, que vai depender de alguns fatores, como o fator KI, que é o nível de proteção desejado, ou seja, qual é o meu nível? NP1, 2, 3, 4, o nível de proteção da instalação. Lá no gerenciamento de risco eu chego no nível de proteção. Eu tenho meu fator KM, que vai trabalhar a questão do material existente entre o meu elemento, meu subsistema de captação ou descida e o objeto que eu quero proteger. Então tem que ver o que tem entre eles. Vai ter somente ar, vai ter concreto, tijolo e madeira, e também o KCEI, que vai definir o número de descidas. Então nós vamos usar esse método, que é o método mais simplificado. Existe um método mais avançado, que você define todo o percurso, e com isso você vai ter ali o valor real dessa distância de segurança, mas aqui nós vamos fazer um cenário bem simples. Então vamos imaginar, eu tenho aqui um sistema fotovoltaico instalado, tá? E aqui onde tem essa linha verde, na verdade eu coloquei aqui a linha verde para evidenciar um anel de subsistema de captação. Então tem um anel ali circundando essa edificação, e eu quero saber se essa distância que existe entre a minha estrutura do meu painel fotovoltaico e o anel é uma distância de segurança suficiente para que, no momento que a descarga atmosférica percorrer esse condutor, não gerar um arco, e esse arco vai danificar diretamente a minha estrutura, além de levar uma corrente de surto altíssima para o sistema fotovoltaico. Então, essa é a nossa análise.
Como que a gente faz essa análise, pessoal? Você pode fazer esse cálculo na mão, ou, por exemplo, você pode fazer um cálculo de uma forma bem rápida. Esse aqui é o cálculo que a gente usa na nossa planilha, que a gente dá até para os alunos do nosso treinamento avançado de SPDA, que é a Protec SPDA. Se tem alguém que é aluno, já deve ter usado essa planilha. Então, aqui, ela tem um cálculo, que é um cálculo simplificado, onde nós vamos colocar, por exemplo, o valor do nível de proteção, que é o valor que foi identificado lá no gerenciamento de risco. Então, com o gerenciamento de risco, a gente sabe o nível de proteção, vou colocar o nível de proteção 3, eu vou verificar qual é o elemento entre a minha cobertura, o meu cabo condutor do SPDA e o meu elemento ali que eu quero proteger, nesse caso, o meu painel fotovoltaico, meu painel, ou a estrutura dele. Então, eu quero ver, entre eles dois, existe somente o A. Não tem nenhum concreto, não tem nada, somente o A. Então, a gente vem e coloca o A. E aqui, qual o número de descidas? Como eu tenho uma edificação, eu vou ter que olhar para o âmbito geral. Eu tenho a minha edificação, já vai ter um SPDA, então vai ter pelo menos 4 descidas nesse cenário. Então, você vai ter que avaliar o seu cenário. Aqui a gente identificou que tem no mínimo 4 descidas. Tendo no mínimo 4 descidas, nós vamos escolher o fator de KC para 3 ou mais. Lembrando que aqui é o critério simplificado. O último parâmetro que a gente precisa para compor a fórmula é o comprimento L. O que é esse comprimento L? É o ponto onde eu estou analisando até ali embaixo, até o meu ponto de aterramento, ou se eu tenho SPDA estrutural, até o meu ponto ali de ligação equipotencial, ou o meu ponto de interligação no meu baldrame, ou então ali entre os andares. Mas eu vou olhar para esse cenário mais simples. Nós temos aqui esse ponto, tá? Que está aqui, por exemplo, eu quero avaliar esse ponto que está aqui, a distância de segurança entre o meu ponto aqui, meu captor do SPDA, meu Frank, já que eu estou criando uma zona 0B, e a minha instalação, o meu elemento, tá? Então, nesse momento, eu vou pegar a distância desse ponto até lá no chão, até o solo. Por quê? Porque é o ponto de equipotencialização mais próximo. Então, eu pego lá do ponto onde está o meu painel até o solo. Mas, Pablo, se eu for avaliar esse cenário, eu tenho vários pontos. Qual ponto eu vou escolher? O ponto que gera a maior distância. Ali eu tenho uma descida naquele canto e aqui embaixo eu terei uma outra descida. Então eu vou escolher o ponto intermediário, porque vai me dar uma distância, por exemplo, aqui, distância entre o meu elemento e o meu condutor, a distância do condutor até chegar lá no canto e lá do canto até a extremidade embaixo, onde eu tenho o meu sistema de SPDA em anel. Então eu tenho que calcular essa distância. Vamos dizer que essa distância, para esse exemplo hipotético aqui, é uma distância de, por exemplo, 30 metros. Tá? A gente coloca 30 metros. O que acontece? Já vai ser calculado conforme a fórmula. Então, eu preciso manter uma distância de segurança de meio metro, ou seja, 50 centímetros. Então, eu tenho que garantir que, para esse exemplo, essa distância entre esse meu condutor e o meu sistema fotovoltaico tem que ser de 50 centímetros. Caso não seja 50 centímetros, qual o problema que pode ter? Se não for 50 centímetros, pessoal, eu vou ter que interligar. Então, a gente vai precisar interligar e cuidar ali na parte do DPS, já que eu não mantenho essa distância de segurança. Qual que é o ideal? Você manter a distância de segurança, você separar. Mas na hora que separa, eu vou mexer na organização dos meus painéis e eu não vou conseguir fazer isso. Então, nesse momento, se a distância entre eles é menor do que essa distância de segurança calculada, eu preciso interligar. E nesse momento que eu interligo, eu vou me preocupar com o DPS. Mas qual é a melhor maneira? É não interligar e separar. Então, eu vou ter que conversar novamente com o profissional que fez o dimensionamento do sistema fotovoltaico para ele tentar mudar o arranjo. Lembrando, eu converso com vários profissionais. Eu estou conversando com o profissional que fez o dimensionamento fotovoltaico, ele conversa comigo, que eu estou, por exemplo, fazendo o dimensionamento do SPDA. Se não tiver conversa, não tem solução completa para o cliente. Tá? O sistema tem que funcionar da maneira correta no final.
Aí você vai ter que verificar os privilégios de cada sistema. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante que a gente deve observar, e eu vou correr aqui porque a gente tem pouquíssimo tempo para falar de um tema tão importante, nós temos aqui a questão dos arranjos. Então, dependendo do arranjo que você tem lá na cobertura, eu posso ter uma indução maior. Então, imagina que você tem, por exemplo, esses dois tipos de arranjo. Eu tenho um arranjo desse formato e aqui um arranjo em que eu estou diminuindo a minha área interna. Essa área aqui é a área interna entre os condutores, que vão alimentar os painéis fotovoltaicos aqui. Eu tenho aqui um condutor de SPDA. Ele recebe uma descarga, ele cria um campo, e o que acontece? Do lado esquerdo, eu tenho aqui uma indução muito grande, um laço induzido altíssimo, porque a área interna é uma área maior. Já do meu lado direito, pelo fato de eu mudar o roteamento, a rota, a disposição dos condutores que vão ligar aqui esse meu sistema fotovoltaico, eu já tenho uma área interna menor. Então, o laço que vai surgir nesse lado direito é menor. Qual é o problema disso? Pode ser que mesmo não estando em contato, eu crie uma indução e por ser uma área maior, eu tenho um surto mais elevado. E esse surto pode danificar tanto o painel, né, e principalmente o inversor. Então eu vou ter perdas. Então até o modo de se instalar faz muita diferença quando eu tenho uma descarga direta. E aqui eu tenho também a característica de proteção, onde eu vou aumentar aqui o meu... o que muita gente pergunta, né? Eu já vou instalar, já tem, por exemplo, uma gaiola de Faraday instalada no prédio. O que eu faço? Então você tem que contornar a nova estrutura do sistema fotovoltaico, criando ali as distâncias de segurança adequada para que você proteja a estrutura e não passe o condutor de SPDA por baixo da estrutura. Quem está falando isso para mim, Pablo? Quem fala isso é a IEC 63227 de 2020, que é a norma que vai falar da parte de proteção contra descargas atmosféricas e surtos em sistemas fotovoltaicos. É a norma específica, então a gente tem que seguir essa norma. E aí nós vamos para a questão do aterramento, que pode ser um aterramento estrutural, um anel, e esse aterramento você vai aproveitar o aterramento do SPDA e interligá-lo ao aterramento do sistema fotovoltaico. Isso atendendo também a NBR 16690, que é a norma que vai falar de projetos de sistemas fotovoltaicos. Então, eu preciso ter a equipotencialização desses aterramentos. Então, aqui eu preciso fazer um estudo também do aterramento que existe na instalação quando eu vou entrar com o sistema fotovoltaico em uma instalação existente. Existem dois cenários, tá? Só para a gente correr aqui com relação ao sistema fotovoltaico, quando eu tenho que cuidar da proteção contra surtos. A gente viu proteção de descargas diretas, tá? Proteção do raio caindo diretamente na estrutura. Agora nós vamos ver a proteção contra surtos, induções. Então existem dois cenários. O primeiro cenário é quando não tem a conexão dos painéis fotovoltaicos no subsistema de captação. Nós vimos que essa conexão do painel no subsistema de captação só é necessária se eu não conseguir atender ao requisito da distância de segurança. Se eu atendo ao requisito da distância de segurança, eu não preciso conectar. Então, nesse cenário, eu vou para uma solução de DPS um pouco diferente, onde nessa solução nós vamos instalar, por exemplo, DPS de classe 2, de corrente contínua, tanto aqui na saída do painel, quanto também na entrada do inversor. Então, na parte de corrente contínua, a gente instala DPS tipo 2, e na parte de corrente alternada, eu vou instalar DPS tipo 2 de corrente alternada na saída do inversor, indo para o lado de alternada, e lá no meu QGBT, no meu quadro principal, eu vou instalar o DPS tipo 1. Por quê? Porque eu tenho SPDA no sistema. Se eu tenho SPDA, eu preciso de um DPS tipo 1. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, se eu tenho outro cenário, onde, nesse momento, é feita a conexão. Existe a equipotencialização entre o subsistema de captação e o painel fotovoltaico, o sistema fotovoltaico. Foi conectado, colocou um jump ali, conectou. Nesse momento, eu me preocupo mais. Por quê? Porque eu vou precisar instalar DPS tipo 1 em todo o meu sistema. Por quê, Pablo? Porque agora o surto, o raio, a corrente vai cair no meu SPDA e vai também, parcela dela, percorrer todo o meu sistema fotovoltaico. Então eu preciso de um DPS tipo 1, que é um DPS que tem uma característica de proteção mais robusta, né, 10/350 microsegundos, que vai suportar esse surto maior.
Porque se eu colocar nesse cenário em que eu conecto um DPS tipo 2 aqui, ele talvez não suporte, ele venha a ter problemas ou vai ali, em alguns casos, explodir, e o meu surto ainda vai propagar na instalação com alta intensidade. Então eu tenho que cuidar desses dois pontos, certo? Isso tudo tanto na 5419 quanto na IEC 63227. Levando em consideração esse cenário, para a gente finalizar, esse é o resumo para locais onde eu tenho a instalação fotovoltaica sendo instalada na cobertura de prédio. Então, esse é o cenário. Mas vocês também devem estar perguntando, beleza, Pablo, e com relação ao solo, usinas fotovoltaicas no solo, o que eu devo me preocupar? Tá? Muita gente deve estar perguntando. Primeiro, novamente, sistemas fotovoltaicos no solo não são edificações, então eles não devem ser analisados pela 5419, eles devem ser analisados pela IEC 63227, onde ela recomenda que para a proteção contra a descarga atmosférica direta, né, eu posso usar, por exemplo, um nível de proteção tipo 3, que é o nível de proteção que vai me dar um raio da esfera rolante de 45 metros. Então aqui eu vou criar a proteção de forma que eu crie essa zona, levando em consideração esse requisito que vem dessa norma que é de 2020, né? Outubro de 2020, uma norma nova. Então você tem que estudar. E qual que é o cenário de captação? O que essa nova norma, a 63227, recomenda? Ela vai recomendar tanto a proteção por captores ou mastros isolados, tá? Eu tenho ele isolado aqui, ou pela captação por mastros conectados à estrutura. Qual o problema de se usar essa solução? Nessa solução, pessoal, eu vou ter uma descarga direta caindo sobre o terminal que está conectado na estrutura, mas eu tenho que me preocupar também com o surto que vai ser propagado. E esse surto pode ir para o painel e se ele não tiver uma proteção adequada, eu posso ter danos graves, tá? Elevações de tensão e tudo mais. Então também tenho que me preocupar nesse cenário com um aterramento muito bom. Qual é o melhor dos dois? Eu usando a própria estrutura, usando um terminal aéreo conectado à estrutura, ou eu usando um mastro isolado? Na minha opinião, eu recomendo que vocês usem um mastro isolado, porque você evita que boa parte dessa magnitude de surto da descarga atmosférica vá diretamente para a estrutura. Mas isso deve ser feito uma análise e uma viabilidade técnica. E também deve seguir a IEC 63227. E com relação ao aterramento, como é que eu faço o aterramento, então, em sistemas fotovoltaicos em usinas em solo? A própria norma, né, a norma internacional, ela indica nesse cenário que meshes ou áreas aqui, anéis internos, devem ser dispostos na ordem de 20 por 20 ou 40 por 40. Se eu tenho, por exemplo, meshes que são feitos por 20 por 20, criando aqui malhas internas e não somente um anel, mas malhas internas de 20 por 20 ou 40 por 40, a norma indica e garante que já vai ter uma proteção adequada para o meu aterramento. O meu subsistema de aterramento vai dissipar e também vai conseguir diminuir todos os surtos ou boa parte dos surtos que vão existir nesse sistema. Mas só o fato de ter uma captação e um anel de aterramento com meshes internos não quer dizer que todo o meu surto foi minimizado. Ainda existe uma outra parte da proteção, que é justamente a proteção contra os distúrbios, a proteção contra os surtos. Eu preciso instalar DPS tipo 1 de corrente contínua no lado da corrente contínua com a capacidade de 100 kA, tá? Ou com a capacidade, de 5 kA ou 10 kA, ou através de uma solução, ou através de um dimensionamento. Então você deve ler, analisar o que a norma indica para cada item, verificar qual é o tipo de proteção, qual é a intensidade da corrente de impulso, já que eu estou falando de DPS tipo 1, e com isso eu vou ter o valor do DPS tipo 1, que vai estar ali na ordem de 20 kA para esse sistema. Com isso, eu consigo fazer uma solução que vai contemplar tanto o meu sistema, onde eu vou ter um sistema fotovoltaico sobre o meu prédio, tá, na cobertura de prédios, e tanto sistema fotovoltaicos também em usinas. E claro, pessoal, isso aqui é só uma apresentação.
né? Eu resumi muito conhecimento em 40, 30 minutos para que vocês possam ter um caminho para onde seguir, e eu recomendo veemente que vocês estudem essa norma. Bate um print aí, porque são normas que, se você quer ser um profissional que vai atender o requisito da 5419, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, ou também os sistemas fotovoltaicos, você tem que entender a 5419, você tem que entender a IEC 63227, que é uma norma nova, além das outras normas que vão falar também, tanto de aterramento quanto de dimensionamento fotovoltaico, tá? Então esse é o cenário, né? Eu corri muito aqui para tentar encerrar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Lembrando que você precisa também de uma ferramenta adequada para fazer o gerenciamento de risco. Nesse caso, a gente tem aqui, ela faz o gerenciamento de risco, é a ferramenta que a gente tem, que a gente entrega para os nossos alunos, mas que também faz o cálculo de DPS, seguindo os requisitos da 5419 e também seguindo os requisitos da 5410, tá? Além do DPS tipo 2 também, mas nesse requisito, eu quero dimensionar DPS para sistemas fotovoltaicos, eu tenho que seguir o requisito da IEC 63227, porque ela é uma norma específica disso. É uma norma internacional, é uma norma IEC, então é uma norma que você pode utilizar tranquilamente, porque ela tem um respaldo muito bom. E com certeza a 5419 e outras normas de sistemas fotovoltaicos vão ser atualizadas com essas informações que vêm dessa norma internacional. Certo? Espero ter atendido as dúvidas e conseguir encerrar aqui a minha apresentação.